Olá a todas, todos e todes, sejam bem-vindos ao nosso curso de Arqueologia Amazônica. Meu nome é Cristiana Barreto e, junto com meu colega Rafael Lopes, organizamos esta aula geral do módulo História da Arqueologia Amazônica. A história da arqueologia na Amazônia sempre foi permeada por uma visão muito ocidental da floresta tropical e das populações que ali viveram. Em outras palavras, pela ideia de um lugar inóspito, habitado por uns poucos silvícolas primitivos. Mas na medida que os vestígios de uma história indígena antiga, diversa e complexa foram aparecendo, foram sendo propostas várias teorias para explicá-los. A Amazônia se tornou assim uma espécie de laboratório para se pensar a ocupação humana. Sua história é a história de muitos pesquisadores, projetos do Brasil, da América do Sul e, sobretudo, de muitas comunidades amazônicas do presente e do passado. Inicialmente, é uma história escrita à sombra das culturas arqueológicas andinas e da Mesoamérica, onde se contrastavam os vestígios monumentais dessas civilizações, templos, objetos em ouro, cerâmicas belíssimas, a um vazio das terras baixas da América do Sul. Por muito tempo, achava-se que na Amazônia não tinha nada, não tinha história, apenas uma floresta virgem intocada. No entanto, desde os primeiros relatos dos cronistas europeus das expedições que primeiro desceram o grande rio em busca de riquezas do Eldorado e dos seres fantasiosos como as Amazonas, encontramos muitas referências a quão numerosas eram as populações indígenas, e com muitas aldeias ao longo de todo o rio e para o seu interior, e como dominavam a arte da guerra, e também como eram bonitas as suas cerâmicas, comparáveis apenas à famosa cerâmica de Málaga, na Espanha. Desde então, há uma oposição entre visões sobre a Amazônia como um inferno verde, um clima inóspito ao desenvolvimento social e cultural, enquanto outras veem a floresta como um paraíso, com abundância de recursos. Há, portanto, uma longa duração histórica das visões sobre o passado amazônico. E assim, por exemplo, que Francisco Vázquez, em 1561, reclamará do clima doentio do rio Amazonas, enquanto a Cunha defenderá que ele supera naturalmente e culturalmente o rio Nilo do Egito. Os relatos destes primeiros cronistas serão esquecidos ou mesmo desacreditados, muitas vezes em função de florearem seus textos apenas para impressionar os patrocinadores de suas expedições. Essas primeiras entradas europeias causaram dizimação em massa, as doenças trazidas causando epidemias fatais. E, na sequência, muitos territórios indígenas foram esvaziados e tomados pela floresta. Quando no século XIX se retoma o interesse pela região, os viajantes e naturalistas se deparam com o que achavam ser uma floresta virgem e intocada, habitada desde sempre por poucos grupos indígenas. A oposição entre um paraíso da abundância e inferno verde vai se traduzir na ideia de que os indígenas da época seriam uma degeneração de um estado mais elevado da cultura no passado, e aqueles que defendiam uma imobilidade histórica, milenar dos modos de vida indígena. Quando esses pulsos se formalizam em estudos arqueológicos sistemáticos, a partir dos anos 50, no século XX, a arqueologia amazônica torna-se um campo destacado dentro de um debate mundial sobre o desenvolvimento cultural humano. E desde então, a arqueologia dessa região se alia à ecologia. Os primeiros modelos arqueológicos da história da Amazônia se apoiam na ecologia para desenhar um ambiente que ora impede o desenvolvimento cultural amazônico, ora o propulsiona. De um lado, Beth Meggers e Clifford Evans irão defender, a partir dos anos 50, essa perspectiva ambiental limitante, na qual as transformações históricas serão trazidas de fora, dos Andes, ou quem sabe do Circuncaribe. Na Amazônia, os solos eram muito pobres para se fazer agricultura e havia falta de proteína, segundo esses autores. Portanto, seria impossível que populações crescessem e se desenvolvessem lá em grandes civilizações. Essas suas visões se espalharão por pesquisas regionais através do projeto de pesquisa que Beth Meggers coordenará na região
o PRONAPABA, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica. Juntamente com Mário Simões e outros colegas, e com sede no Museu Guild, em Belém, esse foi o primeiro projeto a realizar pesquisas sistemáticas em toda a Bacia Amazônica. Enquanto isso, na Amazônia peruana, os estudos de outro norte-americano, Donald Lathrop, e seus alunos, iniciados nos anos 70, proverão o contraponto às ideias de Meyer, sugerindo a condição ecológica da região como propulsora de um núcleo de inovações culturais. A floresta tropical seria, sim, um ambiente propício para inovações, sobretudo naqueles vestígios em que era possível se analisar, as cerâmicas. A arqueóloga Anna Russell, também norte-americana, irá se somar a essa disputa nos anos 80, argumentando por condições ecológicas tão favoráveis que colocariam a Amazônia à beira do surgimento do Estado, como em Marajó ou em Santarém, grandes cacicados de sociedades bastante complexas. Ela obtém datas bem antigas, 12 mil anos, no famoso sítio da Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, demonstrando o surgimento de uma longa história indígena local. E também mostrará que a cerâmica é bastante antiga, é uma invenção local, com as datas mais antigas para o continente americano, encontradas na Amazônia. Esses pressupostos vão ser a base para programas de pesquisa que surgem mais tarde, ao redor da virada do milênio, muitos agora coordenados por arqueólogos e arqueólogas brasileiros. Embora primeiramente corroborem os modelos antigos, encabeçam uma crítica importante, sugerindo outros caminhos, no qual as trajetórias de longa duração dos povos indígenas se entrelaçam com as trajetórias da própria floresta amazônica. Um ambiente não apenas influencia as culturas humanas, mas é também influenciado por elas. Entre esses projetos, destacam-se o PAC, o Projeto Amazônia Central, coordenado por Eduardo Neves, o projeto no Alto Xingu, coordenado por Michael Heckenberger, e os projetos de Denise Chan, na Ilha do Marajó, e, posteriormente, no Acre, e também no Amapá, pela equipe do IEPA, projetos coordenados por Mariana Cabral e João Saldanha. Um dos fundamentos dessa crítica são transformações teóricos metodológicas que ampliam o leque de dados estudados pela arqueologia amazônica, incluindo, dentre outras, pesquisas etnoarqueológicas. Nesse momento, a multiplicação de estudos associado a pesquisas universitárias e a grandes projetos de infraestrutura cria uma massa de dados que põe por terra de vez a perspectiva do inferno verde, que então impulsiona questões sobre as diversas formas de se criar e manejar a abundância numa Amazônia histórica e densamente populada no passado. O movimento levantado por esses programas de pesquisa e impulsionado pelo crescimento da arqueologia preventiva e também pela expansão universitária brasileira gera um panorama arqueológico contemporâneo de alta diversidade, novas pesquisas feitas por novos sujeitos, produtores de conhecimento arqueológico, promovem um desenvolvimento cada vez mais sofisticado de questões centrais da arqueologia amazônica, como a relação das sociedades indígenas com seu ambiente e de grupos indígenas do passado com grupos do presente. Assim, a construção da história indígena de longa duração da Amazônia é acompanhada por pesquisas colaborativas que agora engendram arqueologias indígenas na Amazônia, além de outros campos crescentes, como o da arqueologia histórica. Por fim, vemos que todo o caminho histórico da arqueologia amazônica foi e é marcado pelo protagonismo de mulheres pesquisadoras que coordenam programas de pesquisa, desenvolvem e aplicam novas metodologias, dirigem escavações, fazem análises arqueológicas, publicam seus resultados. As mulheres da arqueologia amazônica não só se destacam na tradição intelectual, como produtoras de grandes modelos, grandes hipóteses e teorias, mas também como produtoras da maior parte dos dados arqueológicos, um fato que nem sempre é reconhecido. Deixamos aqui algumas referências que tratam um pouco da história dessa arqueologia da Amazônia.
E não hesitem a nos contactar por e-mail, caso tenham algumas dúvidas ou quiserem outras recomendações. Muito obrigada e bom curso para vocês.